A lição de segunda-feira, 12 de agosto, fala o custo do discipulado. Interessante, né? Ali em Marcos, no capítulo 8, de 31 a 38, vocês leiam que vocês vão ter assim uma visão completa, né? Do contexto todinho. Eu faço a pergunta aqui: o que Jesus ensinou sobre o custo de segui-lo? Interessante, né? Ele fala que nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo, né? Que é tomar a cruz, né? É a tua vida individualizada, né? Nunca olhar para a vida do semelhante. A tua vida, quando Deus te chamou, você vai ter que enfrentar dificuldade, né? A oposição entre família, amigos, parentes, né? Colegas, né? No trabalho, em todos os lugares, mas você tem que ter uma posição sua, individualizada, né? A tua cruz, você tem que tomar e carregar ela e seguir ao Senhor Jesus. Cada um tem uma cruz diferente, né? Um peso diferenciado. E negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Interessante isso, né? A pessoa, hoje em dia, ninguém quer se negar, né? Quer se exaltar. E quem é o primeiro é aquele que se nega, né? O primeiro no reino dos céus tem que ser servo, né? Nós viemos aqui para servir. Isso aí é o objetivo que Deus nos deu. O discipulado é, mostra aí que os discípulos chegaram a um ponto crucial na sua relação com Jesus. Eles agora sabiam que ele era o Messias enviado por Deus. O leitor de Marcos sabe disso. Desde o início do livro de Mateus, lá, capítulo 1, verso 1 de Mateus, portanto, tem uma vantagem sobre os discípulos, que às vezes demoravam bastante para compreender, né, a verdade e as verdades espirituais. Eles eram um pouco lentos, né, para entender. Quando Jesus chamou os discípulos pela primeira vez, ele disse que os faria pescadores de homens, está lá contido em Marcos 1,17, né? Mas não mencionou os problemas, as dificuldades, né? Agora que eles sabiam quem era Jesus, Jesus revelou o objetivo de sua missão, que era necessário que ele sofresse muitas coisas, que ele mesmo sofreu, né? Ele mesmo foi rejeitado, ele seria morto, ele ressuscitaria no terceiro dia. Seria o caminho dos discípulos, né? Não é vida boa, é uma vida de sacrifício, né? De pressão, né? Para que pudesse cumprir a missão de Jesus. Foi uma notícia chocante. Pedro, que havia acabado de confessar que Jesus era o Messias, chamou-o de lado e repreendeu ele, né, por dizer essas coisas. Tudo isso tinha sido contado em discurso indireto, mas agora Marcos relata as palavras de Jesus que devem ter doído nos ouvidos de Pedro, pois Cristo o chamou, né, e repreendeu. E aqui a repreensão aqui é diretamente ao inimigo que sussurrou nos ouvidos de Pedro, né? E depois ele estava junto com Pedro, né? Pedro estava junto com ele. Então ele mandou que se afastasse Satanás, né, dali, para que a missão fosse cumprida, não houvesse assim interferência. As palavras de Pedro ali não foram de ajuda, né? Na cabeça dele ele pensou, mas não, o diabo sussurrou na cabeça dele, era para atrapalhar o ministério. E jamais Jesus deixaria acontecer isso, né? Os seguidores de Jesus são chamados a ter o mesmo objetivo que ele, tomar a sua cruz, né, e segui-lo, né, individualmente, cada um seguir com suas dificuldades, com seus problemas, né? A crucifixão era o método de execução mais cruel, humilde, humilhante, né, praticada pelos romanos. Todos queriam evitar a cruz. Então, por que alguém iria querer tomar a sua cruz como símbolo de sua devoção a Jesus? Isso é um chamado incrível, né? É uma coisa assim fantástica, né? Só espiritualmente que a pessoa pode fazer essa decisão, né? Com conhecimento espiritual, discernimento espiritual. Jesus explicou que não apenas o custo do discipulado
mas também o grande valor que ele possui. O paradoxo da fé cristã, perder a vida é a única forma de encontrá-la. No caso da semente, né, que foi semeada, né, e realmente mostra ali, né, que a semente ela tem que ser enterrada, ela tem que morrer para que ela possa dar frutos, se tornar uma árvore frutífera com muitos frutos, né? E até ele fala, né? Mateus, que era o homem das finanças, né? Que tinha um conhecimento antes de entrar para o discipulado, ele era funcionário da Receita Federal de Roma, cobrador de impostos, né? Ele sabe, ele falou ali 100, 60 e 30. Aqueles que a semente quando morre, ela dá frutos 100 vezes, 10.000%, 60 vezes, 6.000%, 30 vezes, 30.000%. Então, a pessoa morre para si mesma e dá fruto para a vida eterna. O que adianta você ganhar a vida e ganhar o mundo todo e perder a vida eterna? É o que Jesus fala, né? Por outro lado, ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna. É absurdo, né? Isso. Como missionário, né? A gente deve seguir as orientações de grande sabedoria de Jesus, que no final nós vamos ser agraciados com a vida eterna e viver eternamente com Jesus. Naquele grande dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que estiverem mortos em Cristo Jesus ressuscitarão e encontrarão com Jesus nos ares, subirão para encontrar com Jesus nos ares. E aqueles que estiverem vivos em Cristo Jesus, aceitar a fé em Cristo Jesus, vão ser transformados, um novo corpo, se encontrando juntamente com aqueles que foram ressuscitados, e esses dois grupos vão encontrar com o Senhor nos ares, para ir para as mansões celestiais. Esse aí é o objetivo, esse é o ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.